Olá, tudo bem? Estamos aí novamente para mais um dos nossos momentos do nosso Amigo de Fé podcast. E que bom que você está com a gente aqui já no nosso 15º episódio, 15º momento. E como eu gosto sempre de lembrar, não é? Nós somos já amigos de fé. E hoje eu tenho um amigo de fé aqui de longa data, e eu acho que bem longa, Pastor Arley Quiroga. Tudo bom, Pastor Arley? Tudo bem, Pastor Leonir? Já faz alguns anos que a gente se conhece, trabalha junto já em situações, campos diferentes, né? E hoje podendo nos encontrar aqui, é uma alegria poder estar aqui contigo. Quanto tempo, mais ou menos? Pastor, nós já estamos trabalhando no 11º ano juntos já, 10 anos. Desde a SR até agora, aqui. 6 anos lá e já 4 anos e meio para 5 anos aqui já. Nossa, é um tempo, né? Que coisa. Uma boa jornada já. Isso. Você é pastor da área mais financeira da igreja, não é? Quanto tempo você é adventista desde que nasceu? Pastor, eu sou adventista de nascimento. Nasci já tendo o privilégio de poder conhecer. Os meus pais eram adventistas, continuam, estão hoje na cidade de Curitiba, moram lá e continuam firmes na igreja e líderes da igreja. Deixa eu te fazer uma pergunta que os nossos amigos do podcast vão saber, vão entender. Você é gaúcho, paulista ou mineiro? Sou paranaense, pastor. Então foi o primeiro, eu acho. Olha, eu acho que de todos que passaram aqui, você é o primeiro que não é gaúcho, paulista ou mineiro. Todos que vieram aqui eram desses 3 estados, não é? Você quebrou um pouquinho. Eu não lembro mesmo se veio alguém que não fosse desses 3 estados, dos que vieram aqui. Eu não me lembro. Eu acho que na associação ali eu não tenho nenhum colega que seja paranaense também. Olha aí. Eu acho que sou o único aqui. Isso. Seja bem-vindo. É um privilégio. E na instituição, pastor, na organização já há 27 anos. Na organização há 27 trabalhei anos. em alguns outros estados, Santa Catarina, Paraná e agora 10 anos, já mais de 10 anos no Rio Grande do Sul. Você tem um menino, né? Temos um menino, sou casado com a Lília, uma catarinense, e temos o Samuel, nascido também em Santa Catarina. Quantos anos de casado? Nós temos 23 anos de casados. Nós estamos em alguma programação, não lembro onde foi, que perguntaram para as crianças, para os nossos filhos, quem queria ser um pastor, e eu lembro que o seu menino foi. Ele já tem uma postura, assim, um jeitinho todo... Ele, desde os 6 anos de idade, ele fala que vai ser pastor. Para nós é uma honra, né? Que Deus honre esse desejo dele e que ele se torne um ministro da pregação do Evangelho. Exemplo de caso, os nossos filhos são as nossas vitórias, né? As derrotas dos nossos filhos são as nossas derrotas. Nós dois sabemos, né? E você sabe que eu valorizo muito família, a questão da família. É muito importante, não é? Não tem algumas vitórias que vale a derrota da família, né? Do lar. Então a gente gosto de uma priva frase. isso. Eu estou falando isso contigo porque eu sei que você valoriza muito a família também. E sabe que eu valorizo. Já teve alguns momentos especiais da nossa vida que você não viu que a gente valoriza. Eu gosto de uma frase: não tem um sucesso lá fora que suplante o fracasso dentro de casa. É isso aí. Não é? Essa é a frase. E ela é extremamente importante. Pastor, o nosso tema é comunhão e fidelidade. Como assim? Comunhão e fidelidade. Alguma coisa tem a ver com a outra? Eu vou para a igreja para orar e ter comunhão e aí eu tenho que dar o meu dinheiro? Como é que é isso? Como é que é isso? Nós estamos falando com pessoas que já foram batizadas, que já são há tempo na igreja. Vamos destrinchar, bater um papo sobre esse tema hoje, né? Só deixa eu orar antes que os nossos amigos. Vamos lá. Acho que eu não falei. Nosso manual não é físico. Se você deseja, você mora em um dos estados do sul, você pode entrar em contato com uma igreja adventista e os irmãos vão conseguir para você. Se por acaso você não está aqui no sul ou não tiver esse contato para poder pegar o manual físico, na descrição do nosso canal, você tem ali no canal do YouTube, Amigos de Fé Podcast, não é? Lá na descrição tem o PDF com todo o manual. Mas deixa uma mensagem que a gente quer conhecer você pessoalmente também. Vamos orar? Vamos orar. Querido Pai que estás nos céus, te agradecemos a Deus porque Tu nos dás o privilégio de estudar a Tua Santa Palavra. E hoje, Pastor Arley e eu estamos aqui, de uma forma especial, Pastor Arley, vamos estudar um pouquinho como nós podemos relacionar a nossa comunhão com Deus e a fidelidade. Ajuda-nos a crescer nesse ponto por Jesus. Amém. Amém.
Bom, vamos começar pela primeira palavra aqui do nosso estudo. Vamos lá. Comunhão. Como é que é essa questão de comunhão? É importante realmente a comunhão? E o que é comunhão? Como é que a gente trata essa palavra? Porque muitos dizem assim, precisa ter comunhão com Deus, ter comunhão com Deus. Não, mas o que é comunhão com Deus? Não é? Eu lembro quando eu era criança, o pastor Bulhão dizia, querido, entrega a tua vida a Jesus. E eu ficava pensando, como é que entrega o coração? Como é que entrega o coração a Jesus? Não é? Como é que é essa questão de comunhão? Pastor, a Bíblia, ela nos orienta lá em Tessalonicenses 5:27, 1 Tessalonicenses, que a gente deve orar sem cessar. Ou seja, a oração ele é uma forma de você conversar com Deus. E quando você conversa com Deus, você está tendo comunhão com Ele. É o ato de você se relacionar com Deus. Como a gente não consegue fazer isso de forma física, a gente faz isso através da oração. Então, a comunhão nada mais é do que você passar tempo com Deus. E aí você pode ter uma série de maneiras, né? A oração, o estudo, para quem já é adventista, o estudo da lição da escola sabatina, é acompanhar o estudo diário da Bíblia, é você ler as meditações matinais, meditação da mulher, meditação do grupo mais jovem, que tem também para eles. Então, quando você pensa em comunhão, é você passar tempo com. E aqui, no caso, passar tempo com Deus. Poderia dizer assim, com espaço, união. União. Com Deus, não é? Com Deus. Com Deus, não é? E é interessante, né? Mencionou aqui no início o fato de... O que tem a ver comunhão com questão de fidelidade, né? Basicamente, se você não conhece, você não passa tempo, você não investe. Então, tem tudo a ver. Quando você conhece a Deus, sabe quem Ele é, o que Ele significa para você... Aí você vai investir. Aí você vai fazer investimentos na tua fé. E o mais curioso de tudo, que isso tem a ver com Deus tirar de nós uma palavrinha que a gente luta, né, que se chama egoísmo. E é uma luta contra o egoísmo. Mas quando eu conheço, sei quem Ele é. Sei o que Ele fez por mim. E o que Ele está preparando para mim, a fidelidade com Deus é apenas um passo que eu dou de uma maneira tranquila, enquanto Deus trabalha em mim, enquanto Deus trabalha na minha vida, e Ele me transforma para que eu possa sonhar em algo que está além de mim. Nós somos seres sociais. Certo. Não é? Deus, Trindade, façamos o homem à nossa imagem. Deus colocou Adão e Eva no Jardim do Éden. Nós gostamos de viver em sociedade. Inclusive nós, pastores, quando nos reunimos, parece um bando de criança, não é? Às vezes, eu brinco sempre que às vezes eu chego em casa e fico lembrando tudo que eu falei nos nossos encontros, eu fico com vergonha. E às vezes eu saio para o encontro e penso, não, hoje eu vou me comportar. Hoje eu vou ficar quieto. Mas chega na hora, não adianta, no meio dos amigos, nós nos soltamos, não é verdade? Nós soltamos. E alguns dizem que a gente vira moleque, não é? E brincamos mesmo. Acho que esse é o privilégio, pastor, de a gente estar entre os iguais, né? Porque o pastor, enquanto está diante de uma congregação, diante de uma situação difícil, é diferente, né? Ele tem uma responsabilidade. Quando ele está entre os iguais, e aí você, puxa, agora eu posso, né? Me sinto à vontade, eu posso brincar um pouquinho mais. Isso é coisa boa, né? Todo mundo precisa disso. Se bem né? que eu brinco com os meninos aqui, que são da nossa equipe aqui, eu brinco com eles, mas não adianta muito. Estou há tempo já, quase 4 anos, estou tentando colocar eles no trilho e não consigo. Mas deixa assim. Bem, aqui nós estamos falando dos nossos amigos que vieram para a igreja há pouco tempo, certo, e alguns há mais tempo. Eles eram unidos a outros amigos, o do futebol, o do boteco lá da cachaça, da cerveja, da festa à noite. Agora eles precisam mudar, né? Precisam estar unidos com Deus, né? Poderíamos dizer isso? Com Deus. Pastor, a mudança de ambiente causa uma ruptura, né? Com os amigos, causa ruptura, às vezes com familiares, às vezes com pessoas muito próximas que antes se davam muito bem e agora eles precisam mudar esse comportamento e eles precisam encontrar na igreja pessoas que têm a mesma fé, que buscam a mesma coisa, que compartilham, e a gente também tem condições de fazer com que a gente também brinca de bola, né? A gente também brinca de vôlei, não é? A gente também, quando tem uma atividade social na igreja... Só um pouquinho. De bola eu não brinco. De bola eu jogo. Quando o pastor Pedro esteve aqui com a gente, eu disse para ele, Pedro, nós temos algo em comum, eu e você, o futebol. A única diferença entre eu e o Pedro é que o Pedro teve algumas oportunidades para ser profissional. E eu nunca fui descoberto, por isso que eu não fui profissional. Mas assim, de bola eu jogo mesmo. Eu estou brincando. Nessa daí eu teria para dizer o seguinte, pastor.
Tem alguns que jogam de zagueiro, outros de atacante. Quando perguntam para mim do que você joga, eu digo, eu jogo de teimoso. Não, porque a única disso. Coisa que eu brinco lá... Zagueirão, viu? Já fizemos duplas muitas vezes. Mas o apóstolo Paulo fala dessa questão de nós termos comunhão com Deus, não é? A importância de nós estarmos unidos a Deus e unidos àqueles que querem andar com Deus também, não é? Pastor, esse é um tema que, assim, não existe como você ter uma vida espiritual se você não tiver uma comunhão com Deus. A base da vida espiritual é o relacionamento com Deus. Então, quando a gente coloca a nossa vida em conformidade com aquilo que Deus quer, Deus vai nos moldando. E isso é ter comunhão, é você ir passando a ser mais parecido com Ele e menos parecido com a gente mesmo no ontem. Aquelas coisas que às vezes gostávamos, a comunhão com Deus vai fazendo com que a nossa vontade, nossos desejos, eles vão sendo transformados de acordo com a vontade de Deus. Mas existem alguns passos, né? Alguns dizem assim, não, mas eu tenho comunhão com Deus. Eu leio a Bíblia, eu oro, e até diz assim, eu não faço mal para ninguém, eu não mato, não roubo, não faço mal para ninguém. Mas não basta isso, não é? No manual, a gente vê que além disso, a gente precisa ir à igreja também, não é? Congregar, que faz parte da nossa comunhão, não é? Pastor, a comunhão entre os irmãos fortalece a nossa fé. Tem um ditado que diz que quando a gente tira uma brasa do fogo, logo ela vai se apagar. E a Bíblia também reforça esse assunto. Então, a comunhão com os irmãos, a comunhão com a igreja, o estudo individual ele é importante, mas o estudo coletivo ele também é importante. Ele também é necessário. Quando a gente vem, por exemplo, no sábado pela manhã, estuda a lição da escola sabatina e a gente começa a estudar o Gênesis que a gente está estudando, e a gente começa a ver ali a realidade que eles viviam, por exemplo, a gente começa a entender que esses grandes homens da Bíblia eram pessoas tão simples e tão errantes quanto nós hoje. Né? Então, se eles tinham perdão e Deus conseguiu, se receberam o perdão e Deus conseguiu transformar eles também conseguem nos transformar e nos mudar. E se a gente não vem, se a gente não dá esse passo, se a gente não congrega, se a gente não participa, a gente perde essas bênçãos. Então, estar aqui dentro é entender que o outro também tem lutas, que o outro também tem dificuldades e que juntos nós podemos avançar melhor e um apoiar o outro. É interessante, na sequência desse estudo, desses temas que nós temos, a gente fala de comunhão e significa que é comunhão com Deus, não é através da leitura da Bíblia, oração e de ir à igreja. E quando nós vamos na igreja, nós passamos a fazer parte de um grupo. E quando nós estamos unidos com Deus, nós paramos de depender de nós mesmos, não é? Que na Bíblia, e o tema que nós temos aqui, a segunda parte do nosso tema, o que na Bíblia é a nossa demonstração de que não confiamos em nós e confiamos mais em Deus do que nós. Eu poderia dizer que o dízimo é uma forma de nós dizermos, Senhor, não sou eu, é contigo. Pastor, é interessante, quando a gente vai para o início da Bíblia, a gente vê que desde o início, Deus ele falou assim, Deus preparou tudo, Deus preparou todas as coisas, depois ele colocou Adão e Eva, e dentro desse contexto ele disse o seguinte, olha, tudo isso aqui é de vocês. Mas aí ele olhou para uma árvore e falou assim, essa daqui não. Dessa daqui vocês não devem mexer, não devem comer desse fruto aqui. Mas todas as demais são de vocês. Então, quando a gente olha para o princípio, para o início lá, a gente via que mesmo Adão e Eva, sendo criados perfeitos, tendo um mundo perfeito, que era o Jardim do Éden, um lugar lindo e maravilhoso, Sim. Deus mesmo assim deu para eles uma prova de fidelidade. Falou, olha, vocês confiam em mim? Eu entreguei tudo para vocês. Interessante isso. Eu entreguei tudo para vocês. Vocês confiam em mim? Acreditem no que eu estou dizendo. Não comam, porque no dia que vocês comerem esse fruto, vocês vão morrer. Eles não sabiam o que era morte, eles não sabiam o que era problema, eles não sabiam o que era dificuldade, eles não sabiam o que era estar distante de Deus, porque eles tinham o privilégio de falar face a face com Deus. Então, desde aquele momento, Deus pediu para eles uma prova de fidelidade, mesmo eles sendo um casal santo e perfeito. Deus hoje ele pede para a gente, para que a gente devolva para Ele os dízimos, devolva para Ele as ofertas. E enquanto a gente faz isso, é justamente o que o pastor mencionou. Quando a gente doa recursos, a gente não está doando só dinheiro. A gente está dizendo, Senhor, o Senhor me deu,
o sustento, o Senhor colocou todas as coisas, mas por fidelidade, por confiar na tua palavra, por não confiar na minha força, na minha capacidade intelectual, eu sou grato porque o Senhor me deu, mas em contrapartida eu vou dar um pouco da minha vida para o Senhor. Mas às vezes nós somos levados ao egoísmo. Às vezes a gente quer controlar, nós queremos controlar, nós gostamos de controlar tudo. Nós somos controladores, não é? Às vezes aqui onde eu estou, e vocês quando chegam aqui no começo, não é? E principalmente aqueles mais agitados, os que têm, eles se sentem um pouco intimidados porque sentem que parece que quem vai comandar aqui sou eu. E eles chegam dizendo, é tudo contigo. Mas aquela coisa assim, com medo porque para onde esse cara vai me levar? O que vai acontecer hoje aqui? Nós somos controladores, não é? Eu acho que se eu estivesse no lugar de vocês, eu também me sentiria um pouco intimidado. É bem provável que eu me sentiria um pouco intimidado. Porque nós somos controladores. Eu estou aqui, os meninos estão ali, eu estou a par de tudo que está acontecendo aqui. Não, eu estou conversando contigo, eu estou no tempo, em tudo aqui. Quando nós perdemos o controle é difícil. E isso faz com que as pessoas, às vezes, sintam um desejo de, eu vou devolver o dízimo, mas eu quero controlar. O que a Bíblia diz a esse respeito? E na questão da comunhão e na adoração a Deus, está correto ou não? Pastor Mateus 23, ele diz que a gente deve entregar os dízimos na casa de Deus, na casa do tesouro, é ali que a gente deve fazer a entrega. Ele não diz que a gente deve fazer a entrega e a auditoria. Ele diz que a gente deve fazer a entrega. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre auditoria, mas toca. Interessante. Quando a gente quer controlar todas as coisas, nós não damos oportunidade para que Deus controle a nossa vida. Sim. Quando você faz uma doação, uma entrega, você fala, mas eu não concordo, por exemplo, com a maneira como foi investido, como foi gasto esses recursos, então eu não dou mais. Ou então eu vou fazer uma benfeitoria em outro lugar, eu vou fazer uma doação para ajudar os pobres, por exemplo. A Bíblia não diz isso. Deus, ele diz o seguinte, a gente precisa fazer com que, nós precisamos entregar esses recursos na igreja e permitir que a igreja, com a sua organização, como organização, que ela já tem bem estruturado no que pode, no que não pode ser gasto esses recursos, a gente entrega e confia. Então eu não tenho como fazer o controle 100% dessas coisas, porque Deus não pediu para que fizesse o controle disso. Ele pediu para ser fiel a Ele, ponto. Esse é o caso. A Bíblia nos deu exemplo disso com Abraão, né? Abraão é um grande exemplo, né? Ele devolveu o dízimo dele, ele poderia ter usado, ele não tinha nenhuma igreja estruturada, não tinha nada disso, mas ele foi ao encontro de Melquisedeque e entregou o dízimo dele e não ficou perguntando para onde ia, o que seria feito e como tudo isto iria acontecer. Mas eu quero andar um pouquinho, um caminho um pouquinho diferente, aproveitar o privilégio de tê-lo aqui conosco. Qual a diferença entre dízimos e ofertas? Para mim, para o doador, quando eu devolvo dízimo e quando eu devolvo oferta. O ato do dízimo você acabou de falar para nós, não é entregar para Deus aquilo que é de Deus. E a oferta, onde que entra neste item? Sempre lembrando que nós estamos falando para adventistas com pouco tempo e com bastante tempo, e quem sabe amigos nossos também que estão assistindo e estão conhecendo a igreja adventista. Uma boa pergunta, pastor, porque assim, veja, quando a gente devolve o dízimo, a gente está reconhecendo de Deus que Ele é o doador de todas as coisas. Essa é a devolução do dízimo. E a palavra dízimo já significa a 10ª parte daquilo que eu ganho, né, das minhas rendas, e aí entra todas as rendas que eu tenho, os meus salários, algum presente em dinheiro que eu ganho, alguma situação que talvez possa vir para mim como um presente financeiro, ou uma renda, um aluguel, alguma coisa, são todas as rendas. E isso, o dízimo tem a ver com a providência divina com relação à minha manutenção. As ofertas, e eles têm um destino, né? Que seria a pregação do evangelho nas suas mais variadas formas. Já as ofertas, elas têm a ver com perdão. Como assim? Explica, para mim, né? Oferta não era isto. Como assim, perdão? Quando a gente olha para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que foi a maior oferta que o céu já fez, eu começo a entender que oferta tem a ver com Jesus Cristo, com morte, com salvação, com eliminação de pecado e com o poder com a possibilidade de eu poder voltar a ser restituído à imagem
edênica do homem. Então, assim, enquanto os dízimos têm a ver com manutenção da vida, a oferta tem a ver com restauração. Enquanto eu olho para Deus como mantenedor, eu olho para Cristo como doador, como a maior oferta que o céu pôde dar para a gente. Pastor, eu quero enveredar por outro caminho. Vamos lá. Se você aceitar. Na igreja adventista, como funciona esta questão de dízimos e ofertas? Biblicamente, para o que deve ser usado os dízimos e para que deve ser usada a oferta? Eu posso pegar o dízimo para construir uma igreja, eu posso pegar a oferta para fazer dela o que eu bem quiser. Como é que funciona isso biblicamente? Como é a organização adventista nesta área? Só explicando para os nossos amigos, o pastor Arley, ele trabalha na área financeira da igreja, assim, né? Isso. Ele é o que a gente chamava de antigamente tesoureiro, e agora como é que chama? O econômico, alguma coisa nessa área. Administrador financeiro da nossa associação. Então vamos aproveitar o conhecimento dele para ele esclarecer algumas coisas que talvez você tenha de dúvida. E nós precisaríamos de um tempo bem maior e o tempo não permite a gente avançar muito, mas pelo menos um pouquinho vamos trabalhar nisso. Como é que funciona essa questão na igreja adventista? Pastor, eu acho que a igreja adventista nós como membros da igreja adventista, sim, temos um privilégio de trabalharmos numa igreja extremamente organizada. Acho que essa é a primeira coisa que eu poderia falar. A igreja é extremamente organizada. Vamos fazer o seguinte, vamos seguir o passo. Vamos lá. Eu tenho aqui 3 envelopes na minha mão. O envelope dos bravadores, dos jovens e aqui, acho que do Ministério da Mulher. Eu pedi para os meninos trazer um de cada, não trouxeram de adulto. Eu olhei dentro também para ver se tinha um recibo e nenhum deles tinha. Esse aqui é um outro envelope, que a gente chama de descartável para ser usado no que momento. O Luan deve estar pensando assim, fui lá, quebrei um galho dele e ainda reclama de mim para todo o Brasil no dia ver. Foi o Luan, viu? Você é de Santa Catarina, namorado do Luan, foi ele que não trouxe direito para mim, viu? Pastor, sim, a pessoa vem à igreja, sim, devolve o dízimo. A partir deste momento que ele devolve o dízimo, vai para a casa do pastor, vai para a casa do tesoureiro, como é que funciona isso? É interessante. Então a organização da igreja ela começa aí, né? Sim. Então, dentro do envelopezinho, ele coloca ali os dízimos e ele também coloca as ofertas. Pode até pegar um na mão para já ir ilustrando. Aqui dentro ele vai colocar o dízimo dele e aqui dentro o ideal é que ele coloque a oferta dele também. Sim. Quando ele faz isso daqui, a igreja tem uma equipe, um tesoureiro. Esse dinheiro não vai para o pastor não coloca a mão no dinheiro da igreja. Sim. A igreja adventista é organizada da seguinte forma. Ele pega esse envelope, ele vai entregar na salva no momento da adoração, no momento da adoração, e então ele vai fazer com que esse recurso vai ser contado por pelo menos 2 pessoas, ou 3, ou uma equipe, conferido, igreja, e é emitido um recibo de doação para o doador. Eu acho que é a única igreja que emite recibo. Sobre esse recibo, eu gostaria que você explicasse um pouquinho mais para nós os passos deste recibo. Interessante, pastor. Quando o membro recebe o envelope, ele recebe também um canhotozinho, onde ele pode destinar o que é dízimo, o que é oferta, se a oferta é para alguma ação específica, ou se ele vai colocar simplesmente um pacto dele. E tanto o dízimo quanto o pacto já tem as suas destinações organizadas, já definidas. E quando ele recebe isso daqui, ele é conferido, então o membro coloca a doação, a devolução dele. O tesoureiro pega, confere esse valor, emite um recibo, lança esse valor no sistema. Esse valor ele fica com o tesoureiro, ele já faz o depósito no banco. Então não fica nem com o tesoureiro, também não fica com o pastor. A associação é quem controla esses recursos. E aí quando tem algum investimento, a associação faz esses investimentos a partir da associação. E o membro recebe de volta o seu envelope e recebe dentro do seu envelope um recibozinho assinado pelo tesoureiro que fez. E essa informação é lançada no sistema e é enviada para a associação. E se o membro quiser depois conferir o que ele deu, ele pode, vem um QR Code no recibo dele, no canhoto do recibo dele, e ele pode identificar todos os recibos, saber quando foi que deu, aonde foi, como é que foi feito essa doação, e ele tem a certeza de que todo recurso que ele deu foi
para a associação. Tá, mas você falou em QR Code, eu nem sei o que significa isso, não sei o que é isso, eu sou do tempo, eu sou do analógico. Se eu quiser saber quanto eu doei, eu posso? Sim, você pode por pelo próprio recibo você consegue, senão você pode perguntar para o tesoureiro, você pode perguntar para o seu pastor e você também tem como perguntar na associação. E ela vai te dar um extrato de todas as suas doações. Então, falar, eu quero minhas doações dos últimos 12 meses. Você vai receber um extrato de todas as doações. Você pode ser o auditor, né? Embora a gente tenha aquela questão que nós mencionamos há pouco ali de ser controlador, não. É uma questão de conferência. A igreja tem uma responsabilidade de ser transparente com o doador. Há poucos dias o auditor esteve conosco aqui no nosso distrito. Não é? Eu até brinquei com ele que as nossas auditorias foram muito chatas, porque foram muito rápidas, não teve problema nenhum, e com isso eu parabenizo os nossos tesoureiros aqui. Não é? Auditoria, o que é essa auditoria? Interessante, pastor. A igreja tem essa estrutura e ela funciona assim. O tesoureiro, que é o responsável, é um membro que se dispõe a fazer isso, ele não tem nenhum salário para fazer isso, ele se doa para fazer isso, ele é um voluntário, mas e aí tem um auditor que vem e faz toda a conferência de todos os valores que entraram na igreja e de todos os valores que foram remetidos para a associação, e ele faz um fechamento de caixa. Ele faz isso de forma semanal na tesouraria e depois vem o auditor, normalmente uma vez por ano, e ele faz uma conferência de todos esses valores, quando tudo está ok, que normalmente é assim, né? Esse dízimo, tudo funciona bem. Mais adiante nós vamos ter um outro tema, que eu acho que até vai ser o pastor Apolo que vai estar com a gente. Ele fala da igreja mundial, certo, da pregação do evangelho em vários lugares. Um dos temas é o tema, se não me falha a memória, 19. Não é que nós vamos tratar desse assunto. Esse dízimo que chega, ele vai para onde? Para como é distribuído esse dízimo? Fica para um lugar só? Pastor, a igreja adventista, ela tem os dízimos, eles são compartilhados. O que significa isso? Não fica nenhum centavo dos dízimos na igreja local. Eles vão para a associação e a associação tem uma distribuição. Parte deles vai para a divisão sul-americana, parte dele vai para a União Sul-Brasileira, parte dele vai para a TV Novo Tempo, 2,5% vai para a TV Novo Tempo. Nós temos 4% então dele. A TV Novo Tempo ganha, além dos Anjos da Esperança, ganha parte do dízimo também. Se você devolve o dízimo, você já está sendo um anjo da esperança, né? Automaticamente, todo doador, ele já contribui 2,5% de todo o dízimo e de toda a união, de toda a divisão, já vai automaticamente para Novo Tempo. É interessante, não é? Porque esse valor do dízimo, quando vai para a União, é para ajudar as cidades dos 5 estados que tenham dificuldade do crescimento da palavra de Deus, para ser injetado na pregação do Evangelho. Quando vai para a divisão, é para ajudar os países onde eles têm menos recursos. Isso. Quando vai para a Conferência Geral, da mesma forma, nos países do mundo. Por isso nós somos uma igreja mundial. Então, o nosso recurso que é dado aqui, parte dele vai para a divisão, e a divisão remete parte disso para a Associação Geral dos Dízimos. Então, o mundo inteiro acaba sendo beneficiado. Então, quando a gente fala assim, a gente vai pregar o evangelho no mundo inteiro. Sim, quando eu dou o meu dízimo e quando eu dou a minha oferta, ela faz com que o evangelho seja pregado no mundo inteiro. E a oferta fica na igreja, parte na igreja para as necessidades da igreja. Mas assim, uma coisa que gera muita polêmica, nós sabemos que tem alguns pastores que têm avião, jatinhos, têm assim poder aquisitivo, em outros de outras denominações. Na igreja adventista, eu estou aqui com o tesoureiro, não é? O presidente vai estar com a gente, o secretário vai estar com a gente também, pastor de igrejas muito grandes, pastores de igrejas menores. Como é que funciona isso na igreja adventista? É interessante, pastor. Por que os dízimos vão para a associação? Porque os dízimos, eles têm o objetivo de pregar o evangelho. Sim. E na associação existe um plano financeiro para as famílias pastorais, independente de qual distrito, se ele cuida de um distrito grande, se ele cuida de um distrito pequeno, se ele cuida de um distrito próximo ou distante, eles têm a mesma remuneração. A gente que está lá na parte administrativa, a gente tem a mesma remuneração que um pastor distrital. Então, a igreja trabalha de forma igualitária. Nenhum pastor adventista vai ter jatinho, nenhum pastor adventista vai ter... Por quê? Porque nós temos o suficiente, a igreja cuida da gente, para que a gente tenha recursos
para continuar pregando o evangelho, não para ficar rico. Nosso objetivo, por isso o dízimo, né? Para a gente tirar o egoísmo da gente mesmo, então seria uma incoerência. E a grande maioria de nós, as esposas ainda trabalham, né? Precisam trabalhar. Precisam trabalhar, não é? Então, assim, é um privilégio que a gente tem e a gente sente que a bênção de Deus, cuidando dessa igreja e na maneira como ela cresce, justamente pelo fato de que esses recursos são distribuídos de forma igual para a pregação do evangelho. Já as ofertas, não. Aí a oferta fica um percentual na igreja e nós fazemos a distribuição também. Então, veja, nenhum dos recursos ele é para a igreja local, para o seu consumo próprio. No caso aqui em Sapiranga, tem a construção, estamos em construção ali no Centenário, parte das ofertas de toda a nossa associação vai ser dirigida ali para a construção do Centenário. Aí quando for todas as igrejas ajudam. Quando for construída a igreja lá em Frederico Westphalen, as nossas ofertas vão para lá também. Exatamente. É assim que funciona. É bem assim que funciona. Então, parte, em torno de 10%, 11% de todas as ofertas que entram nas igrejas, elas vão para esse fundo, e aí, de acordo com os projetos, eles são distribuídos para que atenda às necessidades dessas igrejas. Todo mundo participa, e aqueles que estão em obra recebem parte das ofertas, não dos dízimos. Meu desejo é a gente continuar mais, porque esse assunto é muito interessante e eu tenho certeza que desperta muito interesse de muitas pessoas. Esses momentos é importante, né, para a gente conversar e trocar uma ideia não sobre é sempre, isso. Né, pastor, mas eu preciso avançar, então, vamos lá. que nós temos uma limitação de tempo. Essa é uma promessa bonita de Deus, né? Malaquias 3,10 fala uma promessa linda para quem é fiel a Deus na comunhão e nos dízimos, nas ofertas, né? Se quiser ler para nós, Malaquias 3,10. Pastor, vamos dar uma lida aqui em Malaquias 3,10. E é bonito a bênção que tem aqui, né? Uhum. E diz assim para a gente: trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Desde o princípio, Deus estabeleceu esse formato para que os ministros do Evangelho fossem sustentados pelo dízimo. Ele diz: trazei para que a minha casa tenha condições. Mas a única vez que Deus pede para desafiar ele é nesse requisito. Em outras palavras, ele está dizendo assim: confia em mim, coloque a tua vida sob meu controle e vocês vão ver as bênçãos. Se eu não vou abrir para vocês as janelas do céu e derramar bênçãos sem medidas. Quem não quer ser abençoado, pastor? E se a gente for dar uma olhadinha assim, talvez você que esteja nos assistindo e talvez ainda não teve a coragem de fazer um desafio desse com Deus, eu coloco para você esse desafio. Faça um propósito com Deus, coloque um pacto com Deus. Às vezes, o dízimo a gente já tem um percentual, né, pastor? Mas quando a gente fala de ofertas, a gente não tem um percentual. A gente, às vezes, chega na igreja ali, vê na carteira o que é que tem, o que é que deixa de ter, e nem sempre sai uma nota bacana, Achei né? legal o que você falou, oferta tem a ver com perdão. Perdão. Porque ela é a substituição de Cristo. Então, quando nós ofertamos, a nossa oferta, ela representa a Cristo. Assim como o judeu levava o cordeirinho, nós levamos as nossas ofertas. O cordeiro representava Cristo que tiraria o pecado do mundo. As Sim. nossas ofertas representam o cordeiro. E o cordeiro tinha que ser imaculado, né? Perfeito. Entende? Então, quando nós colocamos, e aí o desafio, quando nós colocarmos um percentual para as nossas ofertas, para os nossos pactos, nós vamos ver essas bênçãos aqui. E pastor, eu não conheço ninguém que fez um pacto de fidelidade com Deus que tenha dado errado. Ninguém. Pastor, eu preciso encerrar, mas eu acho muito bonito uma colocação. Eu gosto muito de tratar o dízimo e o sábado no mesmo, assim, algo muito semelhante. Porque Isaías 58, 13 e 14, Deus diz lá: se desviares o pé, de profanar o sábado, de cuidar dos teus interesses no meu santo dia, então te deleitarás no Senhor, eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei. Logo, o sábado tem uma promessa. Quando nós vamos para Malaquias 3,10, provai-me nisso. Ou seja, é uma prova que Deus faz, é uma comprovação de que Deus está conosco. E Davi diz: fui moço e agora sou velho, jamais vi um filho de Deus ou sua descendência mendigar o pão. Novamente, lá vem a promessa de Deus.
E sabe, o primeiro indício de alguém que está fraquejando na fé, que está deixando de ser discípulo de Cristo, que está abandonando a Deus, é a fidelidade a Ele. Pastor, quanto a isso, eu tenho uma estatística. E é uma estatística Pode triste. falar para nós, pode falar para nós. A estatística triste é a seguinte: de todas as pessoas que saem da igreja adventista, mais de 90% delas, mais de 90% delas nunca foram fiéis a Deus. Ou seja, o evangelho ainda não chegou onde deveria chegar. Então, quando a gente vê essa estatística, quando a gente fala de recursos financeiros, quando a gente fala de dízimos e ofertas, nós não estamos falando apenas de recursos. Nós estamos falando de salvação. Se eu olho para a estatística e mais de 90% das pessoas que saem da igreja nunca devolveram um dízimo ou oferta, significa que é uma questão de salvação. Então, quando Deus fala, fazei prova de mim, Ele não está falando só de recursos financeiros, Ele está falando de bênção, Ele está falando de fidelidade, falando de comunhão, Ele está falando de companheirismo, Ele está falando de uma série de coisas que é muito mais profunda do que o recurso. Tem um outro item que para mim, assim, você trouxe percentuais, mas tem uma coisa que é talvez mais palpável para mim, que estou aqui na igreja local. Nós temos assim uma média de, quem sabe, 20%, 30% de pessoas que não voltaram após a pandemia. Aqui no meu distrito, eu acredito que tem outros lugares que é um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, talvez tenha até alguns que foram menor até o número, mas uma coisa me chamou a atenção, pastor Arley. Os percentuais de dízimo não mudaram. Pelo contrário, aumentaram. Significa que as pessoas que deixaram de vir já não eram fiéis a Deus. E nós não estamos falando de dinheiro. Nós estamos falando de comunhão e fidelidade. A fidelidade não tem a ver com condição financeira. A fidelidade tem a ver com condição espiritual. E pastor, deixa eu te dar um outro dado então. A gente percebeu que, apesar deles terem saído, alguns a gente percebeu que durante essa pandemia o dízimo aumentou. Mas a quantidade de doadores não aumentou. O que isso mostra para mim? Que aqueles que foram fiéis foram abençoados. E Deus continuou cuidando deles e com bênçãos maiores. Então, quando Deus fala, fazei prova de mim, Ele está dizendo assim, eu não estou brincando com as promessas que eu faço. Quando eu faço uma promessa, eu tenho poder para cumprir ela. Amém. Você acredita? Amém. Amigos, nós precisamos encerrar, não é? Porque temos uma limitação do tempo. Mas como é bom nós estudarmos sobre isso. Para nós, que somos amigos de fé adventistas, eu quero dizer para vocês que eu estou aqui na frente do tesoureiro da igreja, da associação, e o meu salário é o mesmo dele. Nosso nível financeiro é o mesmo. Atualmente tem uma diferençazinha, porque eu tenho 2 filhos na faculdade e ele ainda não chegou nesta situação, mas ele vai chegar lá. Ou seja, é a mesma situação. E vamos ter mais adiante outros pastores, alguns já passaram aqui, é a mesma coisa. Algum pode ter alguma coisa a mais por uma herança, né? Por alguma condição da família, alguma coisa assim, mas é a mesma coisa. Mas não é nisso que eu quero focar. Eu quero focar na sua vida espiritual. Porque temos aqui comunhão e fidelidade. Porque a nossa comunhão, o ápice da nossa comunhão é o sábado. E o ápice da nossa fidelidade é quando nós devolvemos os nossos dízimos, as nossas ofertas no sábado. Ou seja, comunhão e fidelidade é o que nós estamos dizendo, Senhor. É aquilo que o pastor Bolon dizia. Coloque Cristo em primeiro lugar na sua vida e tudo vai acontecer. Eu gosto muito de Romanos, capítulo de Mateus 6,33, diz assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e as coisas serão acrescentadas. Talvez eu esteja falando para alguém que está com uma vida financeira difícil, desregrada. Deus está dizendo, me coloque em primeiro lugar, e as coisas que tu precisa, eu vou providenciar, eu vou dar um jeito. Que Deus esteja com vocês. Eu gostaria que o pastor Arley trouxesse uma última mensagem, pode até deixar para os nossos amigos de toda a Associação Norte e Sul e os amigos que possam estar ouvindo esta mensagem. Amigo, o convite é para que você confie na palavra de Deus. Quando nós confiamos na palavra de Deus, nós não nos arrependemos, porque, como eu mencionei há pouco, quem fez a promessa, ele é fiel para cumprir. E aqui em Malaquias Deus fala assim, fazei prova de mim. Talvez você duvide um pouco e talvez você tenha alguma dificuldade com relação a isso, coloque um prazo, coloque um tempo, coloque 3, 6, 9 meses e faça uma prova com Deus.
Porque não sou eu, pastor Arley, que está te fazendo a promessa. Quem está te fazendo a promessa é Deus, e Ele vai cumprir na sua vida. Prove a Deus, e você vai ver as bênçãos de Deus recaindo na sua vida de maneiras diversas. E talvez não seja até a financeira, mas outras bênçãos que você precisa na sua vida, você vai ver Deus agindo de maneira maravilhosa. Prove a Deus. É uma promessa que Ele faz a você e a mim. Ora para nós. Vamos orar. Querido bondoso Deus, nós queremos te agradecer por esse privilégio de estarmos juntos aqui falando a respeito de um tema tão importante. Ó Deus bendito, é um assunto que o Senhor tratou tantas vezes na Bíblia porque realmente tem uma importância bastante grande. Nós temos o dinheiro também chamado de Deus Mamon, porque ele também pode providenciar grandes coisas, conforto e tantas outras coisas. Mas, Pai querido, tudo isso é passageiro. O Senhor quer que tenhamos a eternidade na Tua presença. E o Senhor vai restaurar todas as coisas conforme prometeu. Tira de nós o egoísmo. Coloca dentro de nós, Pai, o desejo de que Teu Evangelho seja pregado a todo mundo, para que o Senhor possa vir nos buscar e aí sim estarmos num lugar perfeito e pela eternidade. Salva nós, Pai, do nosso egoísmo, salva nós de nós mesmos e nos dá o privilégio de estar na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Amigos, foi muito bom estar com vocês. Estamos nos dirigindo já para os finalmente da nossa série, não é? Amigos de Fé Podcast. Teremos outros projetos depois e não queremos perder a amizade sua. Sempre lembrando qual o acesso que você tem ao nosso manual físico. Não vou repetir porque já falamos no início, mas que Deus possa estar com você. Se você está enfrentando alguma dificuldade na sua vida, seja de ordem financeira ou em alguma outra área, seja fiel a Deus. Comunhão com Deus e fidelidade em todas as áreas é que vai fazer você feliz e as promessas que nós temos de Deus. Foi muito bom ter estado com vocês. Que Deus abençoe você e a sua família. Pastor Arley, muito obrigado por ter estado com a gente. Privilégio meu, pastor. Que Deus continue te abençoando nesse projeto, nas próximas lições, e que seja útil para conhecimento e crescimento das pessoas. Amém. Muito obrigado por ter estado com a gente. Quanto a vocês, até breve e que Deus abençoe você e a sua família. Amém.